fé inabalável. Salmo de número 125 é a nossa reflexão de hoje. Está escrito assim a palavra de Deus. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas continua firme para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá na terra dos justos, para que os justos não comecem a praticar a iniquidade. Faz o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para caminhos tortuosos, o Senhor os levará juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Vamos falar com Deus. Pai de bondade, Deus de infinitas misericórdias, que maravilha poder ler esse salmo, meditar um pouco sobre ele, que os corações que nos acompanham, ó Deus, sejam tocados, que teu Espírito Santo aplique a palavra, ó Deus, pregada nesta noite nos corações. Aquilo que nós não podemos fazer, o Senhor pode. O coração que nós não temos como tocar, o Senhor pode tocar. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. O propósito do estudo de hoje, do Salmo 124, com a temática fé inabalável, é justamente para aquelas pessoas que se encontram em provações de fé. Lembrando que, por mais que nós tenhamos provações em relação à saúde, a essa pandemia que estamos vivendo, muitas pessoas estão com sua fé muito bem, né? Muito bem, obrigado. A fé estão sólidas, estão bem alimentadas, mas outras pessoas não. Muitas pessoas começam a se perguntar aonde está Deus. Muitas pessoas começam a se perguntar, será que isso não vai passar? Será que estamos sendo punidos por Deus? E entra uma crise de fé, muito semelhante a Abacuque, muito semelhante ao profeta, o homem de Deus por nome Abacuque. Então, esse salmo mostra-nos o que é a verdadeira fé. Quais são as evidências da verdadeira fé, da fé inabalável. O versículo 1 e 2, é a primeira observação que nós tiramos, fala sobre essa fé inabalável. Por quê? Porque está firme no Senhor. Exatamente. A fé inabalável, a fé verdadeira, não está depositada em evidências, mas no Senhor. Olha o que diz o texto. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas continua firme para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. Quer dizer, existem 3 observações a serem feitas acerca do versículo 1 e 2. A primeira, que a nossa fé deve estar alicerçada, depositada no nosso Deus. Lembrando que se os montes são um exemplo de uma fé sólida, a areia é um exemplo de uma fé fraca, de uma fé frágil. O texto não está dizendo que os montes não vêm tempestades sobre eles, terremotos sobre eles. O texto não está falando sobre uma imunidade. O Salmo 125 não fala de uma imunidade por parte daqueles que são de Deus ou vivem em uma doma. Muito pelo contrário. Ele fala que aquele que tem fé em Deus, com certeza enfrentarão tempestades, lutas. Com certeza essa fé, ela será chacoalhada. Com certeza ela vai balançar. Agora o ponto, a ruptura da nossa fé verdadeira, da fé daqueles que dizem ter os ímpios em Deus, sabe qual é? É que a nossa fé, ela é inabalável, ela é indestrutível. Por mais ferrenha que seja a provação, por mais séria que sejam as provações, elas nunca derrubarão a nossa confiança em Deus. Elas nunca nos apartarão do nosso Deus. Segunda observação é que nós nunca devemos esquecer que a nossa confiança deve estar no Senhor. Meus irmãos, se a nossa confiança estiver nas circunstâncias, estiver na saúde, estiver nos homens, estamos perdidos. Por quê? Porque todas essas coisas são perecíveis.
os homens traem, a saúde vai-se embora, o dinheiro se acaba. Então a minha confiança deve estar em Deus. Por isso que ele diz no versículo 2, como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. E a última observação que se faz, do versículo 1 e 2, é essa proteção contínua. Olha como é interessante, o final do versículo 1 diz, continua firme para sempre. O final do versículo 2 ele diz, está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. Então a proteção de Deus, a presença de Deus conosco, ela não é temporária, ela é eterna. Lembrando que você não sentir a presença de Deus não é o mesmo que ele não está agindo. Às vezes você está sendo provado por Deus e você não vai sentir a presença dele. Você não vai sentir que ele está pertinho, você não vai sentir que ele está agindo, mas isso não quer dizer que ele nos abandonou. Isso não quer dizer que ele não olha para nós, para as nossas aflições, para as nossas angústias. Muito pelo contrário, ele continua ao redor do seu povo. Glória a Deus. Ele continua a guardar o seu povo. Mas qual o período que Deus guarda o seu povo, pastor? Quanto dura essa proteção do nosso Deus? O versículo 2 responde, ele está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. Então a fé inabalável é uma fé que está depositada no Senhor e não nas circunstâncias. Está firme em Deus. Ela confia no Senhor e sabe da sua presença. A segunda parte do Salmo está aí no versículo 3, no versículo 4, acerca dessa fé inabalável. Ela crê nas promessas, ou seja, ela está firme em Deus, na sua presença santa conosco, mas nosso Deus falou. O nosso Deus mandou registrar uma série de promessas. Então, o que tem a fé inabalável, a fé verdadeira, ela crê nas promessas de Deus. E existem duas promessas claras, está aí no versículo 3 e no versículo 4. A primeira diz, o cetro dos ímpios, versículo 3, o cetro dos ímpios não permanecerá na terra dos justos, para que os justos não comecem a praticar a iniquidade. A primeira promessa diz respeito a um Deus de justiça. Por mais aparente vitória que os ímpios tenham, não é verdade? Não parece que vale a pena roubar, vale a pena fazer corrupção. Por quê? Porque a gente vê homens que vivem do tráfico em luxos, nós vemos homens corruptos aparentemente prosperarem e a vida deles parece uma maravilha. Mas a promessa que nós devemos apegar é que o cetro, o poder dos ímpios, não permanecerá na terra dos justos, para que os justos não comecem a praticar a iniquidade. O ponto aqui é, Deus fará justiça a todos aqueles que têm uma vida ímpia, longe dos caminhos de Deus. Se não for nessa vida, será na vindoura. E acredite, a vinda vindoura é o juízo final, é a condenação eterna. Creia na promessa de um Deus de justiça. Descanse na promessa de um Deus que não dorme e não vacila. Então, aquele que tem uma fé inabalável, ele crê na promessa de justiça. Ele crê no Deus de juízo. Pronto, pastor, apenas isso? Não, não é só um Deus de justiça, não. É um Deus também abençoador. Olha o que diz aí no versículo 4. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Você sabe o que quer dizer isso? É um contraste. Se no versículo 3 há juízo para os ímpios, há destruição para os ímpios, há uma condenação eterna para os ímpios, no versículo 4 há bênçãos de Deus para os justos, a bênção de Deus, a prosperidade de Deus, a saúde da parte de Deus para nós. E, meus irmãos, Deus faz o bem aos bons e aos retos de coração. E quem é que prepara o coração do homem justo? Quem é que prepara a bondade que nós fazemos? É o próprio Deus, irmãos. É o próprio Deus que trabalha em nós. É o próprio Deus que muda a nossa conduta, muda a nossa maneira de ser. E de acordo com a nossa obediência à sua palavra, as bênçãos de Deus nos acompanham. Creia que Deus faz justiça, juízo para com os ímpios, mas a bênção para os justos. É até natural dizer que Deus abençoa os fiéis, que Deus dá prosperidade aos fiéis. Lembrando que por prosperidade aqui eu não me refiro apenas à finança,
Me refiro à paz com Deus, eu me refiro à convicção de vida eterna. Você quer uma prosperidade melhor do que essa? E o texto está claro, o Senhor faz bem. Quantas maravilhas Deus tem feito conosco. O salmista está dizendo assim, vale a pena ser fiel. Por quê? Porque quando somos fiéis a Deus, Ele nos abençoa. Pastor, mas e se a bênção de Deus começar a se afastar de nós? Calma, isso não quer dizer que nós não estamos fiéis. Isso não quer dizer que Ele não está conosco, mas pode ter certeza que o povo de Deus é um povo abençoado, sem dúvida. Então, o seu primeiro ponto é que uma fé verdadeira é uma fé firmada em Deus e não nas circunstâncias, é uma fé que confia em Deus e não nas circunstâncias. A segunda observação de uma fé inabalável é crer nas promessas. Nas promessas de juízo, pode ter certeza que o juízo virá, mas também nas promessas de prosperidade, nas promessas de bênçãos para o seu povo. E por último, está aí no versículo 5, muito claro, né? Quanto aos que se desviam para caminhos tortuosos, o Senhor os levará juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Quer dizer, nós temos uma fé que confia em Deus, nas promessas de Deus e na esperança em nosso Deus. O texto está dizendo o seguinte: quanto aos que se desviam para caminhos tortuosos, o Senhor os levará juntamente com os malfeitores, e paz sobre Israel. No final haverá paz. Exatamente, no final haverá paz. Mas não essa paz que temos passageira em relação a esse mundo, ora estamos em paz, ora estamos em guerra. Essa paz que o salmista nos promete, olhando para Cristo, é uma paz de quê? Do novo céu e a nova terra. Nós nunca devemos perder a esperança de que aqui não é o nosso céu, tá bom? Às vezes a gente se apega demais a esse mundo e Deus começa a arrancar a raiz dos nossos pés que estão implantados nessa terra, e Deus diz, pensa no céu, pensa no céu. A nossa Sião não é aqui, a Sião está por vir. A presença de Deus conosco aqui é maravilhosa, mas aqui a gente perece, aqui nós pecamos. Quando estivermos na presença de Deus nos céus, nós nunca mais pecaremos, nunca mais nos afastaremos de Deus. Ele termina dizendo, paz sobre Israel. Haverá juízo por parte daqueles que são apóstatas, que negaram a fé, que se afastaram do Evangelho, que negaram a Cristo. E tem mais, aqueles que se desviam e aqueles que são malfeitores, uma vida ímpia, para Deus é a mesma coisa. Ambos serão punidos e castigados, mas o povo de Deus não. Haverá paz para o povo de Deus. A esperança do povo de Deus nunca morre, nunca se acaba. E eu concluo essa reflexão no Salmo 125 com 3 aplicações práticas para nós. A primeira é que a fé verdadeira, ela nunca será destruída. Eu não estou dizendo que a fé verdadeira não passa crises, ela passa, mas ela nunca será destruída. Ela é como um ser mitológico, né, chamado fênix, é uma crença grega, é um pássaro que quando chega a determinada idade, ele pega chamas e se torna cinza, e das cinzas ele renasce, é a famosa fênix. A fé do cristão, ela nunca virará cinzas para renascer, ela nunca morre para vir a renascer, ela se renova, ela se restaura, ela se fortalece sem dúvida. Creia nisso, a sua fé será provada, está sendo provada, mas ela nunca será destruída, porque a sua fé é depositada em Deus. A segunda aplicação que nós tiramos do Salmo 125 é que Deus abençoa os justos. Olha que maravilha, ele diz, faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Deus abençoa o teu povo. O próprio Jesus disse isso, que nos abençoaria 100 vezes mais nesta vida e na vida por vir. Jesus disse que Deus acrescenta todas as coisas que nos faltam na vida dos seus servos. Foi o próprio Jesus que disse isso. E ele chegou a dizer que nós teremos vida abundante, a vida eterna, a satisfação e o gozo da vida eterna. O escritor aos Hebreus, ele vai dizer que aquele que se aproxima de Deus, é necessário que creia que Ele existe e que Ele é galardoador. Você sabe o que é isso? É abençoador, dá galardão.
já é um salvo. E Deus ainda abençoa esse salvo. E por último, a última aplicação. Se Deus abençoa os justos, Deus também punirá os ímpios. Para você, meu amigo, que está afastado dos caminhos de Deus, tão certo como Deus abençoa os justos, Ele punirá os ímpios. Para você que está tendo uma vida de pecado, de desobediência ao nosso Deus, você acha que você não vai prestar contas a Deus? Você acha que nós somos obra do acaso e nós podemos fazer o que bem quer, porque nenhuma consequência haverá nesta vida? Talvez nessa vida não, mas na vida por vir haverá. Não brinque com Deus, porque o nosso Deus, Ele é fogo consumidor. Ele abençoa os justos, mas Ele punirá os ímpios, e tem mais, de uma maneira justa. Que Deus aplique essa palavra no seu coração. Que você seja abençoado. Em nome de Jesus. Amém.